E hoje eu quero ler para você nessa boa nova da existência, da vida, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Eu falei semana passada, do verso 1 ao verso 6, sobre a cura do homem que sofria de hidropisia, lembra? Eu falei disso. Na sequência, vem uma lição de Jesus sobre essa avidez por ficar nos primeiros lugares, a obsessão pelos primeiros lugares, e como Jesus trata dessa questão, como isso futiliza a existência, como isso nos coloca numa perspectiva de um vício que Jesus disse que acaba sendo de natureza escatológica. A gente fica pensando que a vida vai nos premiar, ou que Deus nos coroa se a gente correr e sentar primeiro nos primeiros lugares. E Jesus disse, não é assim. Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Não é essa a lógica de Deus, nem do reino de Deus. Aprenda qual é o significado, segundo o Evangelho. E aí, a gente chega ao verso 15, quando se diz, ora, ouvindo tais palavras de Jesus, de que o primeiro lugar não habita os primeiros lugares, mas sim as ações, decisões, sentimentos e práticas, escolhas e compromissos que a gente carrega na vida, aí que habita o primeiro lugar segundo Deus, e não nas expressões de visibilização de natureza social ou de qualquer outro tipo de marketing que você use para que todo mundo perceba a sua presença. Isso aí tem sua ciência, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, você me compreendeu? Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. E aí, o verso 15 diz isso, que ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, porque isso tudo se deu em volta de uma mesa grande, no comer o pão, convidados querendo se enfiar nos primeiros lugares, querendo ser vistos, percebidos, querendo ficar mais perto, querendo o pódio social da percepção, da visibilização, como você é ensinado em muitos cursos de coach por aí, todo mundo cumprindo o dever de casa, e Jesus olha a ansiedade dos alunos do coach, buscando os primeiros lugares, os primeiros alunos do coaching dos fariseus, buscando os primeiros lugares, as melhores impressões. E aí ele olha e diz, que palhaçada. Não façam assim. Isso é patético, isso é ridículo. E no meu reino, e para o meu Pai, isso aqui não representa nada, senão a exposição interior de vocês acerca de quão banais vocês são, de quão superficiais, de quão mascarados e de como vocês vivem das aparências e das impressões. É isso que ele diz durante a comida, durante o banquete. E o pessoal buscando esses lugares,
É o mesmo ambiente onde ele tinha curado o homem com barriga d'água, o que sofria de dropisia. E agora, ninguém se toca. Já tinham esquecido a cura, a conversa sobre o que era mais importante, qual o significado real das coisas. Já tinham esquecido em minutos. E agora está essa briga de bundas para ver quem coloca a sua bunda primeiro no assento mais proeminente. E, nesse caso, a proeminência estava em sentar mais perto de Jesus, que era o grande convidado de honra do fariseu, dono da casa que havia preparado todo aquele festival e convidado as pessoas mais importantes da localidade para participarem desse ato. Então, ouvindo as palavras de Jesus, que tinha acabado de dizer a eles que aquela busca desenfreada por aparições ou por positioning, como se chamaria num marketing, pelo menos a moda antiga, o positioning era uma coisa importantíssima. E eles estão aqui brigando por positioning. Aí Jesus diz, é patético, parem com isso. E é outra coisa. No reino de Deus os valores são outros, está tudo invertido aqui. Vocês não sabem nada do que vale de fato diante do meu Pai. Aí, ouvindo eles essas palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse a Jesus, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus disse, olha, no meu reino não é assim. E disse que eram outros significados, estava tudo invertido. Aí vem esse aqui, e dando uma de quem tinha compreendido os significados, de quem estava acima da pateticidade da luta pelos primeiros lugares, pelas primeiras colocações, pelas vitórias no mundo das aparições, das percepções. Ele se coloca acima e diz, bem-aventurado, então, quem comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu. Aí o negócio ficou pessoal. Até aqui Jesus estava falando com todo mundo sem falar com ninguém. Agora, ele chega e ele diz, depois dessas palavras, certo homem, preste atenção na historinha que eu vou contar, certo homem deu uma grande ceia, um grande banquete, e convidou a muita gente. À hora da ceia, enviou ele o seu servo para dar aquela confirmada final, porque estava chegando a hora da ceia, para avisar, ainda fez esse favor, mandou um courier na casa de cada um para avisar, olha, falta tanto tempo para a festa começar. E o patrão mandou que eu viesse aqui te avisar. De modo que ele avisa os convidados dizendo, vinde, que tudo está preparado, venham, está tudo pronto. O som já está tocando. A banda já iniciou os primeiros acordes. No entanto, todos, apesar dessa deferência de terem sido convidados e agora, além de convidados, terem sido avisados que a festa estava começando, todos a uma começaram a se desculpar, a excusar-se. Disse um deles, o primeiro, puxa vida, que pena, que coincidência ruim. Eu comprei um campo
e preciso ir vê-lo. Por favor, eu te rogo que tu digas ao dono da festa, meu amigo, que me tenha por escusado, por desculpado, que ele me perdoe, que ele me desculpe, mas é que eu comprei um campo. A festa estava marcada há um tempão, mas ele comprou um campo e vai ver o campo e não vai para a festa e pede que se o desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, o que era muita coisa, 5 juntas de bois. Era como quem compra uma quantidade enorme hoje em dia, vamos supor, 5 carros novos, e preciso ir vê-los. Todos eles, 5 juntas de bois, de carros, e vou experimentá-las, vou fazer um drive tour, vou dirigir, vou acelerar, vou ver se as máquinas estão boas, vou experimentá-las. Rogo-te que tu me tenhas por escusado, pede perdão por mim. O outro disse, e era uma resposta mais interessante, ele disse: eu me casei, por isso não posso ir. Acabei de me casar, embora o convite tivesse sido feito há muito tempo, ele tivesse aceitado, mas ele decidiu marcar o casamento justamente para aquela hora. Ele não queria ir, porque ninguém que tenha casado vai encontrar uma desculpa para ir a qualquer outro compromisso. É casamento, é lua de mel. Eu tenho uma demanda inexcusável acontecendo simultaneamente, de modo que esse aqui definitivamente não queria ir ao banquete, por isso marcou o casamento para acontecer em cima daquela data. Claro que ele não podia ir. Então, voltando o servo, o anunciador, tudo contou ao Senhor, que tinha preparado e oferecido essa festa aos que ele julgava que eram os mais dignos, os que jamais escusar-se-iam, os que jamais diriam que não poderiam, e os que a priori já tinham aceito, dito: eu não vou faltar, pode marcar, contar comigo, eu estarei lá. E arranjaram todas essas desculpas. Marcaram coisas em cima do que eles mesmos já tinham feito compromisso a respeito. Então o servo contou isso. Ora, irado. Ele ficou irado, provavelmente, porque fosse gente que tenha dado tantas garantias. Tantas. Ele provavelmente tenha feito a festa a posteriori. Primeiro ele se certificou de que aquelas pessoas poderiam ir, todo mundo confirmou, aí então ele preparou a festa. Por isso agora ele fica tão irado, porque é de uma inconsequência, de uma falta de consideração, de respeito, de amizade, de caráter, de hombridade, de tudo. Ele fica irado. Então ele disse ao seu servo: olha, sai depressa e vai para as ruas da cidade, bem no centro, downtown. Vai para as ruas, entra também nos becos, nas vielas, e traze para aqui os pobres, que em geral moram nas ruas apertadinhas dos centros das cidades. No mundo inteiro sempre foi assim. E também nos becos e nas vielas. Traze para cá os pobres. Traze os aleijados. Traze os cegos. E traze os coxos.
Eu acho esse grupo de pessoas que ele manda buscar extraordinário. Olha só, vê se você enche uma festa que foi preparada só para gente classe A, gente que podia comprar campos enormes para fazer e construir fazendas ou condomínios, gente que tinha o potencial de comprar uma revendedora de carros ou uma quantidade enorme de carros de luxo e sair para prová-los, experimentá-los no mesmo dia, ou um cara que tem a capacidade de fazer um super casamento em cima da mesma data com a qual ele havia se comprometido. Então, em contraposição a esses indivíduos, que a priori eram os que tinham aceitado o convite, dito que não faltariam por nada e que estariam lá. Aí ele substitui essa moçada aqui, dessa grandeza, dessa ordem, por gente das ruas e dos becos, das vielas, e disse: traze para aqui. Aqui é dentro da casa dele, é o lugar, é o salão, é o lugar do banquete, é o lugar de mais luxo que ele tinha, onde ele daria essa festa maravilhosa. Tudo preparado, traze para aqui. Aí ele diz os pobres. Pobre cheira mal, usando uma palavra que a minha mulher, por exemplo, não gosta de usar, que ofende os ouvidos dela, mas é a melhor palavra para descrever a ocorrência. Pobre fede. Lá vem o pobre do pobre, fedido, mal arrumado, sandália, sapato furado, roupa rasgada, poída, nem sempre limpa. Lá vem os pobres. E aí ele diz aqui a descrição de quem é que ele mandou chamar: os aleijados. Você já imaginou isso? Aquele monte de gente de muleta, naquele tempo não tinha cadeira de rodas, ou então se arrastando pelo chão, que era mais comum. Eu ainda nasci num tempo em que cadeira de rodas era uma raridade. Quem não aprendia a andar de muletas, e não era todo mundo que aprendia, arrastava-se pelo chão. Eu ainda vi na minha terra, em Manaus, no centro da cidade, dezenas de pessoas, pobres e aleijadas, se arrastando pelo chão. Meu pai era aleijado, mas andava de muleta, com muita elegância no andar, que você quase não percebia. Mas a maioria dos aleijados se arrastavam. Pobres, aleijados e cegos. Cego demanda outras pessoas que vejam, ou entra se arrastando, tocando nas paredes, pegando nos lugares, ou com pequenas varas para sentir as distâncias. Vocês sabem como é. E naquele tempo, há 2000 anos atrás, imagina como era a vida de cego. Chama os cegos. E chama também os coxos. Esses sim, a palavra já diz, eles cocheiam. São aqueles que andam com uma dificuldade enorme, têm deficiências, diminuições nas pernas, às vezes tortuosidades, que fazem o caminhar dificílimo. Chama esses. Depois ele disse ao servo, o servo disse, chegou da rua e disse: Senhor, está tudo feito como tu mandaste e ainda sobrou lugar na festa. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos da cidade não foram o bastante para encher o salão, sinal de que ele tinha convidado uma quantidade enorme de pessoas. Esses três aqui representavam, quem sabe, grupos imensos que viriam junto com ele, suas famílias,
todos aqueles que eles quisessem trazer. O fato é que, mesmo enchendo o lugar com os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos da cidade, ainda tinha sobrado muito lugar. Então disse o Senhor: sai pelos caminhos, vai para fora da cidade, pelos caminhos escuros, entra nos atalhos, naqueles becos nos quais ninguém entra mesmo, os atalhos, aonde estão os que ninguém quer ver. Entra e obriga. Agora a palavra é obriga. Se o cara não quiser vir, você traz no peito e na raça. Diz que é uma festa obrigatória. Diz que é uma graça imposta. Diz que é um favor imerecido, mas também pré-determinante. Diz que é uma eleição soberana. Diz a eles que eles foram escolhidos com vontade ou sem vontade para participar da festa do reino de Deus. Vai e diz a eles, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Eu acho essa frase extraordinária. Obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Obriga todos a entrar. Vai, porque agora trata-se de uma era na qual a salvação se derrama independentemente da consciência do protagonista ou daquele que venha a ser eleito. É uma salvação absurda. Aqui manifesta-se a total ausência de mérito. Ao contrário, eles ainda entram obrigados. Traze para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles homens. Nenhum daqueles homens. Eu pergunto a você, nessa festa, quem é você? Nesse convite do reino de Deus, porque Jesus está falando de algo parabólico. O tema é o reino de Deus. O homem que estava sentado e que falou, enquanto Jesus tinha acabado de declarar que não eram os primeiros lugares, nem as preeminências, nem as importâncias visíveis que se devia buscar, mas, ao contrário, ele disse, quando você chegar num lugar, fique quieto, assente-se nos lugares mais discretos, e se alguém quiser colocar você numa posição de honra, o dono da festa te chama. Mas não se imponha como preeminência natural. Esqueça esse marketing como dogma de positioning para você, porque no reino de Deus não adianta você se mostrar. Não é assim. Aí um homem sentado ouviu isso e entendeu que ele estava falando daquilo que ele falava o tempo todo, que era recorrente na boca de Jesus, a saber, o reino de Deus. É por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus disse, então deixa eu contar uma história para você. Essa história ilustra como é no reino de Deus. Você quer saber como é no reino de Deus? E Jesus descreve uma determinada escatologia soteriológica do reino de Deus, ou seja,
Ele dá uma perspectiva dos significados das últimas coisas relacionadamente ao que se possa chamar de salvação. E conta essa parábola, você entendeu? E a parábola diz o que a parábola diz, que essa moçada toda que recebeu a informação, que recebeu o convite, que levantou a mão, que disse: eu vou, é para mim, eu aceito o convite do reino de Deus, eu sou do reino de Deus. Que privilégio ser do reino de Deus, que divulga o fato de que tem um lugar para ele no reino de Deus, porque ele ouviu o convite e recebeu o convite. Como aqui entre nós tem milhares e milhares e milhares, e os que vão me ouvir depois de aqui e agora, que serão milhares e às vezes milhões. Muitos são pessoas que têm a informação do reino, que ouviram o convite, que estão ouvindo desde meninos. Gente da religião. Gente que diz que porque é da religião é do reino. E porque é do reino sabe tudo. Tem um convite especial, tem passe. Tem aqueles convites que diz para você e toda a sua casa. E o cara se garante no fato de que, se ele foi convidado, isso já é o bastante. Se ele tem a informação, isso já é o suficiente. Se ele sabe acerca do dono da festa, daquele que convida para o banquete do reino, então isso basta. Ele já tem um ticket de salvação. Ele já tem o convite da salvação. Ele já tem a informação, ele conhece o endereço. É você, cara. É você a sua vida inteira. Se jactando de que quando o dia chegar, você vai. E também se jactando de que você pode até não ir na hora, você tem um convite para ir a hora que você queira. A hora que você queira. Você foi ficando tão presunçoso, foi se tomando de uma segurança tão arrogante, você foi se deixando possuir por certezas tão soberbas, tão religiosas, no sentido daquilo que patrocinam, das falsas interpretações que geram, que você ficou assim. Você, com o passar do tempo, tinha tanta certeza que conhecia o dono da festa, do banquete do reino, que você podia decidir quando você iria, se iria, porque se não tivesse aquela festa, haveria outra. E aí, devagar, o seu coração foi mudando as prioridades, foi alterando os significados, de tal modo que agora, mais importante do que as bodas, as festas, a alegria do rei da vida, são as suas aquisições. É o que você compra, é o que você conquista, é o que você tem para mostrar, ou até é a mulher gostosa com a qual você se casou e que ganhou agora prioridades tão absolutas na sua vida que até os princípios mais simples do reino de Deus foram secundarizados ou, quem sabe, esquecidos. É você, cara. Não é aquela figurinha lá na Índia que não sabe de nada, nem é um indígena brasileiro que não sabe de nada, nem é o alienado
árabe que não sabe de nada desse chamado, não é o animista de nenhum lugar, não é o africano dedicado aos seus rituais mais primitivos. Não, não é ele, não, é você. É você, é você do convite, é você da Bíblia, é você do Novo Testamento, é você da informação, é você que sabe a mensagem, é você que diz que sem salvação ninguém entra no reino de Deus, é você que tem essa jactância, que bota todo mundo fora, é você. É você que sabe do reino, mas não entra nele. Que fica à porta só dizendo coisas bonitinhas. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, que tem a menor porção, não precisa nem ter porções sofisticadas, basta comer pão no reino, esse já é o mais feliz da terra. Diz isso, proclame essas coisas, mas quando chega na hora tem uma desculpa. Tem prioridades que tomaram o lugar do significado do reino, como eu estou vendo acontecer com milhões e milhões de cristãos no mundo inteiro, que estão preferindo outras coisas, dando lugar a outros significados. Dizem que Jesus é um fofo, desde que ele fique lá e eu faça tudo que eu desejo aqui, e não me submeta ao convite que carrega um significado escatológico. E, como diz a teologia, soteriológico, ou seja, tem a ver com as coisas da salvação. Mas você acha que isso tudo pode ser objeto de postergamento, de adiamento. Então, você fica com raiva quando você vê o reino de Deus deixar você para trás, como tem deixado a milhões nesses dias, milhões. E aí você percebe que a casa vai se enchendo de pobres, gente que você não gosta, mas Deus incluiu, mandou chamar no teu lugar. Os pobres, todos esses que você abomina, os pobres. Ainda mais nesses dias onde tem tanto crente que odeia pobre. São todos filhos da teologia da prosperidade, que deram lugar primeiro ao campo, aos carros, às festas pessoais, às glórias, aos casamentos caríssimos, mas odeiam pobres. Eles odeiam pobres, aleijados, cegos e coxos, essa gente de quem você foge, se desvia. É esse pessoal que entrou no teu lugar, tomou o teu lugar. E você está fora, irmão. Você está fora. Você inverteu as prioridades do reino de Deus e dançou. O Senhor ficou irado com você que cultuou coisas e abriu mão da grande, sublime oportunidade, abriu mão do extraordinário convite e se alegrou em posses e bens e esqueceu o tesouro eterno. Agora, ele pertence a pobres, a aleijados, a cegos e a coxos. Você pode substituir isso aqui também por tudo aquilo em relação a que você é pobre. Você é pobre fóbico, você tem fobia de defeito, é defeito fóbico. Você tem
repugnância por tudo aquilo que não se apresenta com as caracterizações da normalidade bela ou da completude física, como é o caso de cegos e coxos. Eles estão dentro, o pessoal em relação ao qual você é fóbico. E tem um pessoal em relação ao qual você é fóbico que está dentro mesmo. E você odeia isso, fica com raiva. Fica com raiva. Porque o pessoal dos caminhos e dos atalhos que foram obrigados entraram na casa. Você não gosta das prostitutas, das meretrizes, é o pessoal dos caminhos escuros. É quem transa nas muralhas escuras, nas pilastras estranhas, nos lugares onde só visita aquele que está querendo uma coisa escusa. Tem prostituta, tem gays, tem o time LGBT inteiro que você detesta e que foram obrigados a entrar. Obrigados. Foram lá e eles disseram, não, a gente não merece. Como eu ouço todo dia, um monte de gente em relação a qual você é totalmente fóbico. Você e sua igreja inteira entrando no reino, entrando. E alguns desses que vão entrando vão dizer, não, eu não mereço, quase que se defendem da graça. Eu não, pastor, eu não mereço. Desculpa, acho que o convite foi feito errado, e eu vou e digo, não, é para você mesmo, vem cá, meu filho. E vou empurrando para dentro, porque eu aqui estou como esse servo que convida. É o meu papel há muitos anos, é ser esse servo que convida. Eu já convidei muita gente rica, poderosa, cheia de moral, gente de igreja, gente que com o passar do tempo foi deixando o evangelho de lado, foi priorizando os seus campos, os seus carros, os seus casamentos e as suas festas. Foi invertendo significado, foi amando os primeiros lugares e foi ficando distante do reino de Deus, sem nem dar-se conta, nem perceber, até que chega a hora, quando eles pensam mais uma vez que eles podem marcar a hora, eles aprenderam uma teologia que diz que Deus está submisso a eles. Eles é que marcam a hora, eles é que determinam, eu determino. Eles é que dizem quando é o kairós de Deus, o tempo da oportunidade. Na hora que, segundo a programação neurolinguística deles, eles gritarem, determinarem e afirmarem, essa é a hora em que o milagre vai acontecer. Foi isso que eles passaram a crer. O evangelho deixou de ser soberania de Deus e passou a ser soberania do homem, passou a ser determinação do homem, passou a ser outro evangelho. E você do outro evangelho, você que acha que Deus deu a você a prerrogativa de determinar a hora das coisas, você está fora, bicho. E eu estou te dizendo, como quem conhece o dono do reino e da festa, você está fora, meu irmão. Você deixou as coisas se inverterem a tal ponto que o cego é você, o coxo é você, o aleijado é você, o pobre é você. É você, pobre, cego, infeliz e nu. Fora. Sem perceber. Laodicense. Filho da igreja de Laodiceia. Você é esse laodicense que está fora. Você me compreende? Eu vim aqui para te dizer isso. Você está fora. Dentro estão todos os que você não podia imaginar. E eu estou vivendo
para ver esse tempo e essa hora, em que os convidados iniciais, em relação aos quais eu dou testemunho, porque eu mesmo fui convidá-los nessa geração, eu fui um dos que mais convidou gente do primeiro tempo, gente da primeira oferta, gente da primeira hora. Eu fui um dos que mais convidou gente, que me deu a garantia de que viria. E eu procuro e não vejo mais. Todos foram noutra direção, inverteram os significados do reino de Deus, e agora eles estão escandalizados. Tem uns até que me odeiam também, porque sou o servo, quem vai chamar, quem vai cumprir a ordem do Senhor da festa eterna. E eles ficam com raiva até de você depois, porque acham que você tinha que ter voltado na casa deles 1000 vezes, implorado, até eles entenderem, porque o Senhor mandou e você cumpriu a palavra dele, foi na direção dos becos, das vielas, das ruas, dos caminhos escuros, dos lugares pelos quais ninguém passava, e obrigou pobres, aleijados, coxos, cegos, prostitutas, pecadores, gente considerada de todas as matizes a serem objeto de repugnância, sim, praticamente obrigando-os, eles dizendo eu não. Alguns achando que aquilo era um absurdo, que houvesse graça, que houvesse perdão para eles, como todo dia eu digo para uma multidão que diz, mas para mim não é possível que seja verdade esse convite, Caio. E eu digo, é para você, há graça para você, há perdão para você, o convite está estendido a você. Tanto faz quem você seja. Essa é a hora em que a graça de Deus, o Evangelho, está obrigando até aqueles que dizem eu não posso, eu não me permito, de tão fétido, de tão imundo que eu me tornei, de tão estranho, até meu pai e minha mãe não me querem em casa. Meus amigos de infância não me reconhecem. Ninguém a quem um dia eu amei me ama hoje. Eu não mereço ir para esse lugar e você está dizendo que eu tenho que ir. E eu lhes digo que não só eles têm que ir, mas eles estão obrigados a entrar. Eu vejo ateus dando risada quando eu digo tanto faz se você conhece a Deus, a única coisa que importa é que Deus sabe quem é você e sabe onde você mora. E eu vim aqui dizer que você está obrigado a entrar na festa. E uma quantidade enorme de outros. E esse salão do gozo do reino de Deus está ficando cheio de gente que jamais imaginou que entraria. E eles estão se sentindo confortáveis nesse lugar. Cada dia mais se sentindo amados e acolhidos, enquanto você, que é filho, neto e tataraneto de gente que sabia da informação, está de fora. Está de fora, meu irmão. Pode ficar com raiva de mim à vontade. Eu vim aqui para dizer que tem um bocado de gente que estava fora e que agora está sendo obrigada a entrar. E tem um bocado de gente que estava dentro e que agora não entra mais. Eu espero que você ouça essa palavra. E se você quiser conversar comigo sobre isso, aqui no Papo de Graça você consegue. Você consegue, daqui a pouco eu vou dizer como. Agora eu peço apenas a Ti, Jesus,
que me enviaste, que me mandaste, que me comissionaste, que me deste a palavra a ser dita, e ela está sendo anunciada tanto a uns quanto a outros, por inteiro e por completo. E muito obrigado por me deixar fazer parte dessa era, desse tempo de juízo, desse tempo onde quem era deixa de ser, e quem não era passa a ser. Nesse tempo em que aqueles que se sentiam dentro, e se jactavam de serem donos dos lugares, ficarão de fora. Nesse tempo no qual aqueles que estavam definitivamente fora são constrangidos pela tua graça, pelo teu perdão a entrarem. E muito obrigado, porque eu estou aqui carregando essa mensagem, fazendo parte dessa hora, desse tempo de crise. Agora, derrama a luz sobre todos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.